Você já percebeu como às vezes o silêncio pode doer mais do que qualquer palavra? Muita gente acredita que ficar em silêncio é sinônimo de paz, mas a neurociência mostra que em certas situações ele pode deixar marcas profundas no nosso cérebro. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas na vida real, nem sempre o silêncio é a paz. Tem silêncio que é castigo e tem silêncio que é para fugir de resolver os problemas. Eu vou deixar aqui em cima um card, não sei qual dos lados, onde eu conto a minha história com o silêncio que me adoeceu. E vou trazer 2 exemplos do que eu acabei de te contar. O silêncio como castigo. Na minha casa, todas as vezes, na minha fase de adolescência à fase adulta, todas as vezes em que eu fazia coisas que desagradavam a minha irmã, ela, como uma verdadeira manipuladora da minha mãe, fazia com que o silêncio na minha casa reinasse. O silêncio era um castigo, não falar comigo por um determinado tempo. Esse tempo não tinha uma data. Era até que eu fizesse o que ela queria. Era assim que funcionava. E isso sempre doeu, principalmente em mim, que descobri agora o porquê que ele doía tanto, que era por conta do meu apego inseguro, ansioso. E o outro caso era a guerra silenciosa dos meus pais. Eles viveram 5 anos debaixo do mesmo teto, sem se falar, antes da separação. Esse silêncio, pra gente, quando ele era rompido, pelo menos para mim, ele era o prenúncio de uma terceira guerra mundial. Porque o silêncio entre os meus pais só era rompido quando havia briga, quando havia discussão, e eram coisas terríveis que findavam numa delegacia. Agora, você imagina o que é para uma criança, e eu não sei você, mas eu, particularmente, ouvi e vi outras crianças à minha volta vivenciarem a determinada situação da mãe ou do adulto que toma conta ou qualquer coisa assim, que diz para a criança: eu hoje não vou falar com você, estou de mal com você, você me aborreceu. Você imagina o que é isso para uma criança? A dor que isso causa. Eu fiz uma coisa de errado, estou sendo punido, não mereço que ninguém fale comigo, não mereço que ninguém me dê atenção. Ou então aquela coisa: olha, eu estou de mal com você porque a gente não foi se divertir, porque você não quis, porque você fez manha, porque você não se comporta. Você imagina o que isso causa no cérebro de uma criança. 2 pessoas que eu não sei falar o nome, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo, estudaram como a exclusão social ativa áreas no nosso cérebro ligadas à dor física. Mais precisamente, ativa o córtex cingulado anterior dorsal e a ínsula, que são áreas responsáveis por processar tanto a dor física quanto a dor social. E esses estudos mostraram como o cérebro percebe que a dor social e a dor física são bem similares. É como se levar um gelo de alguém fosse quase igual a levar um tapa, porque o nosso cérebro ele não consegue distinguir essa diferença. Além disso, esse silêncio constante ele aumenta o nosso estresse, porque ele ativa a amígdala, que é a parte do nosso cérebro ligada ao medo e às ameaças. E o resultado disso é que a nossa ansiedade aumenta. Ela chega em primeiro lugar. Agora, é importante também dizer que o silêncio também é cura, porque aqueles momentos de pausa, de oração, de meditação, aquele tempo em que você está você com você, ele também é importante, porque é o momento em que o teu cérebro ele descansa e reorganiza os pensamentos. Estudos feitos numa universidade, que o nome está aparecendo aqui embaixo para você, mostraram que
o silêncio ele pode estimular o crescimento de novas células no nosso hipocampo, que é a parte ligada ao aprendizado e à memória. É como se você desligasse o seu celular por alguns minutos para ele não travar. O nosso cérebro também precisa desse respiro, ele precisa desse reset, desse silêncio absoluto. O silêncio não é apenas um estado de ausência de som. Ele é uma ferramenta poderosíssima que pode beneficiar a saúde do nosso cérebro, especialmente em relação ao aprendizado e à memória através da neurogênese. A questão não é o silêncio em si, é quando ele vira fuga, quando a gente se cala ao invés de resolver o que precisa ser resolvido. Aí o nosso cérebro interpreta aquilo como ameaça e o nosso corpo sofre. Sabe essa pessoa que você vê que é quieta, que não discute, e aí de repente num dia você vê aquela pessoa explodindo? Não é que aquela pessoa é estourada, é estressada ou qualquer coisa desse tipo. É porque o corpo dela já não aguenta mais viver naquele silêncio forçado. Então, o que fazer nesses casos? Já começa que o silêncio que cura é aquele que a gente escolhe. Se a gente não escolheu, se a gente está sendo obrigada a engolir, a ficar quieto, não é um silêncio saudável. Ponto. E a dica prática é: cale-se para se ouvir, mas fale quando precisar resolver. Dizer o que sente, conversar, pedir ajuda, tudo isso ajuda a reorganizar o cérebro e até a diminuir o seu estresse. É muito melhor uma conversa difícil de 5 minutos do que um silêncio que dura anos. A neurociência mostra que o silêncio pode ser tanto um remédio quanto um veneno. A diferença está na forma em que a gente usa. Se você percebe que tem vivido mais no silêncio que adoece, esse é o momento de escolher diferente. E escreve aqui embaixo. Você tem usado o silêncio mais como fuga ou como cura? Já aproveita, deixa o seu curtir, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e manda para aquela pessoa que adora viver em silêncio, mas que a gente sabe que é um silêncio de fuga. Ela precisa assistir esse vídeo. E eu vou adorar continuar essa conversa nos próximos vídeos. Até lá!